Boa noite a todos e a todas. Hoje é 23 de setembro de 2025, são 18h30, meu horário agendado, marcado, né? Planejado, combinado. Então, dando continuidade, né, às explanações, esclarecimentos sobre o meu livro, O Doce Amor Divino que Fluiu do Céu para a Terra, em 1988, baseado numa história real. Livro já à venda de grande magazine, somente pela internet. Editado pela editora Viseu. Em 2022, o livro já está à venda, né? E tem também em digital. A Amazon está vendendo baratinho, tem uns R$40. O papel deve estar uns R$100. Então o livro é esse aqui. Aqui a capa sou eu, no momento do Samadhi, né? O êxtase divino, né? E eu falo também sempre, né, sobre Sri Sathya Sai Baba, o homem dos milagres, o homem que fez milagres durante 70 anos, lá na Índia, em Puttaparthi. Então, o meu trabalho, meu livro e meus trabalhos acadêmicos têm a ver com a Prema Yoga de Sri Sathya Sai Baba, né, o homem dos milagres, o homem, a divindade encarnada, né, o avatar do amor divino, tanto quanto Jesus Cristo. Bom, então, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que está no meu livro, e também Sai Baba falava muito sobre isso, né? O poder das palavras, das orações e dos mantras. A gente não... o poder tanto material quanto espiritual, né? As pessoas comuns que estão aí, né, mundo aí da ilusão, Maia, eu até chamo de Maia, né? Não tem ideia do que seja isso, né? Vivem aí, sabe, na política, na economia, as coisas do dia a dia, na fofoca, no disse-me-diz, não tem noção do que está impactando o mundo e do que está recebendo do mundo. E por isso está adoecendo, por isso está provocando um problema também no mundo. E também são responsáveis, todos nós somos responsáveis, tá? O que falamos, o que praticamos, né? Então vamos lá primeiro. O que é oração? Dentro da minha perspectiva, da minha experiência com o chakra cardíaco, né? Que é o amor divino. Eu já vim falando aqui há várias semanas, meses, né? O chakra cardíaco é o amor divino. Os 4 para cima representam o eu superior, que o Jatá chama de Atma, divindade. E os 3 para baixo representam o eu inferior, que representa o ego, né? Nós somos uma ponte, segundo Nietzsche, eu também concordo, entre o animal, que tem esse vermelhinho, e a parte superior dos chakras, que é a divindade. Então, nós somos uma transição, né, entre animal, homem e divindade. Não tem jeito, é o autotransformador, né? Por isso que eu, no início aqui, logo no início das minhas lives, eu falava sobre isso, a autotransformação. Quem conhecer autotransformador elétrico sabe como é que funciona, né? Eu não vou explicar novamente aqui, que eu já expliquei lá atrás. Então, todo dia eu jogo uma semente. Então, a oração é uma súplica a Deus. A gente se ajoelha, né, em humildade, e pede ao Criador, o Pai, né, nosso Pai. Todos nós somos filhos de Deus. E suplicamos. Então, é uma oração. Pai nosso, está no céu. Jesus ensinou isso, né? Pai nosso, está no céu, santificado. É uma oração, é uma súplica, né? Que é bom, que é exercício espiritual, né? Não é bom, não, é exercício espiritual. Os yogis, os aspirantes espirituais sabem disso, que é necessário fazer oração. E a meditação? É o contrário, né? Você não suplica a Deus, você escuta Deus. Meditar é ouvir Deus falando dentro da gente. Aonde que ele fala? Pela intuição. Chakra frontal. Aqui, ó, na testa. Esse aqui, ó, esse azulzinho aqui na testa. Então, meditar. Então, tem que orar, meditar. E o que a gente fala tem impacto. Tem uma experiência, põe no YouTube, Yanamoto, um japonês cientista que fez uma experiência com a água. Ele pegava copos de água de noite, antes de dormir, botava
assim, né, perto do aparelho dele, do microscópio dele, botavam uma palavra bonita, ou então ligavam um som bonito, tiravam, antes de fazer a experiência, eles pegavam, tiravam conta-gota, botavam num pedaço de coisa assim, e verificavam, tiravam uma foto. Né? Depois que ele, antes de dormir, ele botava a água, ou botava um papel agradecendo a água, ou botava uma música, ou heavy metal, ou botava a voz do Hitler, né, falando. E no dia seguinte ele ia lá e pegava uma outra gota de água e botava no microscópio de alta potência. E fotografava. O que aparecia, gente? Os agradecimentos que ele fazia à água, ao copo d'água, antes e depois ele comparava, as moléculas da água ficavam lindas. E aquela que tinha o heavy metal, aquela música, né? Nada contra. Ou então a voz de Hitler, ou então um xingamento. A molécula da água ficava horrível, parecia um inferno, tão feio que ficava. O que significa isso, gente? Significa que nós temos poder de modificar a molécula da água, pela palavra, pelo pensamento. Se o nosso corpo é 70% de água, o que a gente está provocando no nosso corpo? Por isso, Sai Baba falava, cuidado. Foi um curioso lá visitar Sai Baba e falou, mestre, me explica por que o senhor disse que a palavra tem poder. Ele falou, imagina que você está sentado assim em torno de uma mesa com umas 3 ou 4 amigos e vem alguém por trás e diz, escorpião. E é o que vocês fazem? Ficam parados ali, vocês saem tudo. Por quê? Porque a palavra levou você ao quê? Quem é que levar uma picada de escorpião? Ninguém, né? E morrer. Então, a palavra tem poder, o pensamento tem poder, as ideias têm poder. Cuidado. E nesse caminho espiritual mais ainda, né? Então, gente, não foi por acaso que eu cheguei ao chakra cardíaco. Né? Existe acaso? Nunca acreditei em acaso. Existem princípios, causas e efeitos. O que você faz, o que você planta e você colhe, né, gente? Tanto no material quanto no espiritual. Gente, 7 minutos, quase 8, eu não posso. Tá? Eu gostaria de ficar aqui 1 hora com vocês, mas não dá. Então, lembrando, Namastê, a divindade que habita em mim, o Atma habita em vocês. Até amanhã.